Muito raramente alguém nasce pronto para empreender no campo. Eu venho ensinando já há alguns anos alguns conceitos que as pessoas usam fora do Brasil para o empreendedorismo rural. Um deles é de que as propriedades rurais que têm sucesso, que têm tido sucesso no seu empreendimento, no seu empreendedorismo, com princípios e ética ecológica, são as propriedades que têm investido em conhecimento e em estruturas móveis. Estruturas móveis são ordenhas móveis, cercas elétricas, enfim, são equipamentos e infraestruturas que nos dão a possibilidade de mover os animais e os sistemas produtivos de acordo com as estações do ano ou de acordo com as necessidades de recuperação do solo, da água, enfim, dos processos ecossistêmicos de determinada propriedade. É muito importante que a gente treine empreender. Muita gente espera estar no sítio para começar a trabalhar com essas coisas. Nós precisamos começar a experimentar com coisas diferentes. Tem pessoas que têm uma inclinação mais para o lado dos animais, tem pessoas que têm inclinação mais para o lado das plantas, tem pessoas que têm uma identificação com o campo muito grande, mas elas vão trabalhar com logística, com comércio, talvez com marketing. Então o campo ele é multidimensional, eu venho falando isso há muito tempo também. E a gente precisa encontrar as nossas vocações dentro desse conjunto enorme de variáveis. Algumas pessoas fora do Brasil têm investido, por exemplo, em manadas móveis, manadas itinerantes de caprinos e ovinos. Elas fazem isso, vocês vão ver aqui atrás de mim, tem uma área que foi roçada. E isso é muito comum de muitas propriedades, muitos clientes que eu atendo em consultoria, por exemplo, compram uma propriedade, têm um preconceito com os animais e dizem que a primeira coisa que eles vão fazer é tirar os animais que degradaram o lugar. O animal que degradou o lugar, como eu sempre falo, foi o burro do homem que tomou decisão por ele e criou ele daquela maneira estática. Então, realmente a pecuária em vários níveis, né, desde os grandes ruminantes até os menores, quando ela é usada extensivamente, ou seja, com os animais presos em determinado lugar, sem que eles possam ter um movimento, ela degrada bastante, ela compacta o solo, mas não são os animais que compactam o solo, é a falta de atividade biológica no solo, é a falta de diversidade de plantas que degrada aquilo ali. Então, nessa pegada das estruturas móveis, essas pessoas, por exemplo, levam os animais aonde eles precisam estar. Muitos lugares no Mediterrâneo, principalmente nos arredores de Portugal, em alguns lugares da Califórnia, em outros estados ali perto da Califórnia, mas é um lugar no oeste estadunidense que é muito semiárido, né? Em alguns lugares na Austrália, as pessoas têm, por exemplo, levado em caminhões ou pequenos caminhões com cercas elétricas, rebanhos de caprinos e ovinos, e eles promovem o acero, eles promovem a diminuição da matéria orgânica de determinada região, diminuindo o risco de queimadas, fazendo o manejo daquela biomassa que ficaria ali, oxidaria, ficaria seca e aumentaria o risco de fogo, e ao mesmo tempo produzindo um alimento nutritivo, um alimento sem veneno e promovendo serviços ecossistêmicos. Quando bem manejados, esses rebanhos em altíssimas densidades com o uso das cercas elétricas, eles imitam o comportamento das manadas que passavam nas savanas e pradarias do mundo. As savanas e pradarias do mundo são os lugares onde a gente tem, historicamente, os solos mais profundos. Com exceção da terra preta de índio, que é antropogênica, ou seja, foi feito por um tipo de cultura, foi feito por um povo com uma cosmovisão que investia em solo, os lugares que têm o solo naturalmente, biologicamente falando, mais profundos em todos os continentes, são os lugares onde a gente tinha uma simbiose entre os animais, os grandes angulares ruminantes, as gramíneas, as arbustivas, enfim, as pradarias e savanas. Então, quando eu falo que a gente precisa experimentar, essa é uma ideia. A gente pode ter também, por exemplo, uma mini estação de beneficiamento de óleos essenciais que funciona dentro de um caminhão, que funciona dentro de uma van. A gente pode experimentar com turismo, a gente pode experimentar com educação, a gente pode experimentar com arte e cultura, a gente pode ter, por exemplo, uma prestação de serviço onde o teatro, a literatura, a música fazem parte da alfabetização ecológica. Então a gente tem várias frentes dentro das quais a gente pode atuar, mas a gente precisa ser o especialista da própria complexidade primeiro. A gente precisa conseguir testar, medir e avaliar para entender qual é a nossa vocação, o que a gente quer fazer. E muitas vezes, para a gente descobrir isso, a gente precisa testar. A gente testa em algumas direções e é importante que as pessoas que queiram ir para o campo não esperem viver uma situação ideal para começarem a viver como elas querem viver em relação à função delas nos processos
de restauração, de regeneração natural. Como elas querem viver com relação à sua base material, ou seja, qual o tipo de dinheiro, qual a quantidade que elas querem criar com as atividades que elas querem fazer. E, enfim, qual a relação que elas querem ter com as pessoas que estão envolvidas nesses processos de cuidado, de cura, dos lugares onde a gente pode habitar e produzir o nosso alimento. Por que eu digo isso? Se a gente constrói essas relações com os lugares, com as pessoas, com as funções que a gente tem, nós começamos a viver a vida que a gente almeja, mesmo antes de chegar no lugar que a gente tanto sonha. E isso transforma a jornada numa jornada mais prazerosa. Aquela história do budismo, né? O caminho é tão importante quanto a chegada. Se você só passa pelo caminho pensando na chegada, você provavelmente vai passar por um caminho sofrido e você vai negligenciar informações, complexidades, qualidade de vida durante esse processo para chegar a um objetivo. E aí muitas vezes a gente chega exaurido ou muitas vezes a gente chega num pedaço de chão, mas a gente está cru de empreendimento, a gente está cru do que seriam as nossas vocações, do que a gente pode fazer nesse lugar. Então é preciso experimentar, é preciso arriscar e é preciso obviamente fazer isso dentro do mínimo de risco possível para que a gente possa arriscar sem que os riscos que a gente assume coloquem ou ameacem a nossa capacidade de um dia chegar no lugar que a gente quer. Eu vou mostrar para vocês que hoje é uma tecnologia bem simples que ajuda nesse sentido. Eu vou mostrar para vocês uma tela elétrica e um carregador para vocês verem como é simples e como isso pode ser usado de várias maneiras. Eu também vou mostrar isso e vou dizer quais são as várias maneiras que a gente pode usar esse equipamento. Bom, aqui a gente tem uma tela elétrica. Essa tela elétrica ela tem 50 metros lineares. Então ela faz um círculo ou então ela faz um quadrado, um retângulo, enfim, o formato que a gente quiser, mas ela tem essa limitação de metragem quadrada em função do metro linear que ela tem. Ela não precisa de aterramento, porque no chão ela tem, ali embaixo ela tem umas como se fossem estacas de barraca, né? Então o fio eletroplástico, vocês vão ver aqui, ó, ele tem filamentos de metal bem pequenininhos, ó. E esses fios eles conduzem o choque para as varetas e as varetas vão para o chão. A gente pode montar isso aqui em qualquer lugar, isso aqui pesa de 10 a 11 quilos mais ou menos. E nesse caso aqui, por exemplo, da tela, a gente tem um carregador solar. Ele tem um pequeno painelzinho solar, tem uma bateria pequena dentro, como se fosse uma bateria de moto. E a gente coloca uma haste, um vergalhão, e a gente coloca ele em qualquer lugar e leva isso para qualquer lugar. Um exemplo prático disso, na maioria dos terrenos rurais de pequeno porte, a gente gasta com a manutenção do lugar. Por exemplo, esse lugar aqui, ó, a gente acabou de pagar uma pessoa para fazer a roçagem. A gente poderia usar essa cerca, colocar pequenos animais ruminantes, caprinos e ovinos, controlar aonde eles vão romanear e aonde eles vão pastejar. E com isso a gente tem o adubo, o comportamento natural do animal, o movimento migratório do animal aonde ele se encontra, né? E a gente tem uma possibilidade de somar eficiências. Então, ao invés da gente gastar um combustível, a gente usa o animal, produz alimento, aduba a área e a gente pode também com isso fazer uma sobreposição de empreendimentos, que é uma das coisas que eu quero falar bastante com vocês nos próximos meses. Porque se eu passo os animais nessa área aqui e depois de passar os animais eu passo, por exemplo, algumas galinhas usando a mesma tecnologia, eu dupliquei a área. Essa área foi usada, eu tripliquei, ela foi usada para as frutíferas, é uma camada de empreendimento. Ela foi usada pelos ruminantes que pastejaram e romanearam, então eu produzi carne e leite com isso. Então eu dupliquei a área. E também eu passo com as galinhas por último. E elas fazem o controle da verminose, elas fazem o controle de carrapatos, elas fazem o controle de pequenos insetos. E o ciscar da galinha espalha o adubo. Isso faz com que a gente tenha na mesma área 3 empreendimentos com eficiências ecológicas somadas. A nossa rentabilidade ela está diretamente ligada, obviamente para quem tem ética ecológica, ela está diretamente ligada com o aumento da biocapacidade dos lugares. Então nós podemos cuidar de lugares, deixando os lugares bonitos, sem usar tantos combustíveis fósseis e somando eficiências. Então é isso que eu quero dizer com investimento em infraestruturas móveis. Nós temos que ser capazes de mover os animais dentro da nossa propriedade de forma a conseguir imitar o que a natureza faz, que é trazer os animais em movimento migratório em altíssimas densidades o tempo inteiro. É possível
e você não precisa estar num sítio para fazer isso. Você pode ter um empreendimento que faz isso no sítio das outras pessoas, oferecendo serviços. Então fica aí uma dica de investir em conhecimento e infraestruturas móveis para experimentar com as várias possibilidades de empreendimento rural. A Blue fazendo participação especial para rimar no final. Né, Blue?